Nas próximas aulas, vamos começar a analisar algoritmos recursivos e calcular, além da complexidade de tempo, a complexidade de espaço. Por isso, nessa aula, vamos fazer uma revisão sobre funções recursivas e como a memória do computador é organizada durante a execução de um programa. Como nosso objetivo é apenas estar apto a identificar o consumo de memória durante a execução do programa, muitos detalhes serão omitidos. A execução de um programa inicia com o carregador do sistema operacional copiando o código e os dados do arquivo executável para a memória, criando dois segmentos. O segmento de código, que é onde as instruções binárias do executável são carregadas, e o segmento de dados, que irá armazenar os dados manipulados pelo programa. O segmento de dados é dividido em uma área estática e uma área dinâmica. No contexto de linguagem de programação, em geral, estático se refere ao tempo de compilação e dinâmico ao tempo de execução do programa. A organização da área estática é determinada durante a compilação e a alocação dos espaços da área dinâmica variam à medida que o programa executa. Vamos olhar um pouco melhor para o segmento de dados. Na parte estática de dados são armazenadas as constantes que ocorrem no programa, como, por exemplo, strings ou números com ponto flutuante. Tomando a linguagem C como exemplo, aqui também são reservados os espaços para variáveis globais e variáveis locais com modificador esteric. Os espaços dessa área são reservados no momento da carga do programa e permanecem assim até o programa ser encerrado. A parte dinâmica é dividida em heap e pilha. No heap, o programador possui o controle de quando quer alocar e quando quer liberar a área. Em linguagem C, a alocação é feita com a função malloc e suas variações, e liberadas com a função free. Em linguagens mais atuais, a liberação geralmente é feita pelo coletor de lixo. A pilha, como vocês certamente viram em estruturas de dados, obedece à organização último a entrar, primeiro a sair. A pilha é usada, entre outras coisas, para a passagem de parâmetros para funções e alocação de variáveis locais. Quando a execução da função termina, o espaço da pilha é liberado. Considerando que o segmento de dados inicia no endereço 0, o heap cresce do endereço menor para o endereço maior e a pilha cresce ao contrário. Isso possibilita um melhor aproveitamento de espaço. Vamos olhar a pilha com mais detalhes. Vamos usar o exemplo clássico de recursividade, a função fatorial. Essa função está implementada de forma recursiva, pois na definição da função fatorial há uma chamada para a própria função fatorial. Mas como é a execução dessa função? Notem que durante a execução existirão múltiplas definições do parâmetro n. Além disso, veja que podemos chamar a função fatorial em diversos pontos do programa, e o código sempre é desviado para o mesmo local, o início da função fatorial. Mas quando a função encerra, o retorno deve ser feito para pontos distintos do código, o código logo após a chamada. Nesse caso, atribuindo o fatorial de 4 a x. E nesse caso, multiplicando o resultado de fatorial de n-1 por n. Esse controle é feito por meio da pilha. Vamos ver o seu funcionamento. Vamos imaginar que no início da execução da função main, o topo da pilha está em um hipotético endereço 1000. Pensando em uma arquitetura x86, a variável x, que é uma variável local, seria alocada no endereço 996, ocupando 4 bytes. A função fatorial será chamada desviando o código para o início dessa função. Essa chamada ocorre da seguinte forma. A função main, que está chamando a função fatorial, empilha o valor do parâmetro, 4. Então, é feita a chamada da função. A própria instrução de chamada de função é responsável por empilhar o endereço de retorno, que é a posição no segmento de código da instrução seguinte à instrução de chamada da função. Na nossa pilha, esse endereço está representado em azul.
A localização das variáveis que armazenam os parâmetros e das variáveis locais, se houverem, é feita por meio de um deslocamento do endereço do topo da pilha no momento que a função começou a executar. Esse endereço na arquitetura x86 é armazenado no registrador EBP. Por isso, a primeira instrução de uma função é empilhar o valor do EBP da função anterior, para que esse valor possa ser restaurado. Nesse exemplo, é empilhado o endereço 1000, que é o EBP da função main. Então, para essa chamada de função, temos o frame 4, endereço de retorno, e 1000. Para que a variável n possa ser acessada, o registrador EBP é atualizado com o topo da pilha, recebendo 984. Vejam que em toda chamada da função fatorial, a variável n será acessada pelo endereço que está em EBP mais 8, que nesse caso é 992, a posição da variável n. Uma vez que o valor de n é maior que 1, será executada uma nova chamada da função fatorial, passando como parâmetro o valor de n-1, que é 3. O valor 3 é então empilhado. A execução é desviada para o início da função fatorial. O endereço de retorno é empilhado, o endereço em vermelho. Na entrada da função, o EBP antigo, 984, é empilhado. O topo da pilha, 972, é armazenado em EBP. E o novo n é a área EBP mais 8. n agora é 3, o que ocasiona uma nova chamada da função fatorial, empilhando o novo n2, endereço de retorno, endereço em vermelho, e o EBP antigo. Sendo n2, há uma nova chamada da função fatorial, e novamente temos o crescimento da pilha. Com n valendo 1, a função executa o retorno dentro do if, retornando o valor 1. Na arquitetura x86, valores de até 32 bits são retornados no registrador EAX. O valor 1 é copiado para lá. Então o valor do topo da pilha é desempilhado, restaurando o EBP antigo. O endereço de retorno é desempilhado e a execução volta para a instrução após a chamada de fatorial. Aqui tinha sido empilhado o parâmetro 1, essa área é liberada, voltando então a pilha ao estado anterior a essa chamada de função. O valor retornado pela função, o valor que está em EAX, é multiplicado por n. Temos 1 vezes 2, 2. Esse valor é retornado, ou seja, copiado para EAX. E a função executa o retorno, restaurando o valor de EBP, voltando para o endereço de retorno e liberando a área do parâmetro. Novamente, multiplicamos o valor de EAX2 por n, agora 3, e retornamos o valor 6. Agora, o valor de retorno 6 é multiplicado por n, 4. O resultado, 24, é retornado para o endereço em azul. O 24, então, é copiado para x, terminando a execução. A cada chamada de fatorial, um novo frame é empilhado. Para a fatorial de 4, teremos até 4 frames empilhados. E cada frame ocupa um espaço fixo na pilha, nesse exemplo, 12 bytes. Para calcular o fatorial de n, serão feitas n chamadas. Dessa forma, a complexidade de espaço é O de n, sendo n o valor para o qual se quer o cálculo do fatorial. Nesse ponto, é importante observar que, diferente dos problemas que vimos anteriormente, onde a complexidade era dada pelo número de elementos de um vetor, nesse exemplo, estamos apresentando a complexidade em função de um valor. Quando o tamanho de n é fixo, nesse caso 32 bits, isso não é um problema. Quando formos
analisar problemas com inteiros para os quais não estabelecemos um limite, veremos que a situação complica um pouco. Agora, a complexidade de tempo. Excluindo a parte recursiva da implementação da função fatorial, temos um código com complexidade constante. Serão feitas n chamadas da função fatorial. Temos então O de 1 vezes n, e como resultado, temos também uma complexidade linear. Mas podemos implementar fatorial de uma forma iterativa, sem usar recursão, calculando o fatorial com um comando de repetição e acumulando os resultados das multiplicações em uma variável, nesse exemplo, em f. A complexidade da inicialização de f é constante. O teste n maior que 1 tem complexidade constante e é executado n vezes. As instruções dentro do laço têm complexidade constante e são executadas n-1 vezes. O retorno tem complexidade constante. Somando O de 1 mais O de n mais O de n mais O de 1, temos O de n, a mesma complexidade de tempo da versão recursiva. Mas e a complexidade de espaço? Vamos ver o comportamento da pilha durante a execução, chamando a função com o parâmetro 4. Da mesma forma que vimos anteriormente, serão empilhados o valor 4, o endereço de retorno. No início da função, o valor de EBP será também empilhado e o EBP recebe o topo da pilha. Essa função tem uma variável local f. Essa variável também será alocada na pilha. Notem que enquanto o endereço dos parâmetros é calculado com EBP mais um valor, o das variáveis locais serão EBP menos um valor, pois as variáveis locais são criadas depois da atualização de EBP. Mas voltando à execução do programa, o valor do fatorial será calculado no laço while e armazenado em f. Quando o valor de f for retornado, ele será copiado para o registrador EAX. Então o espaço de f é liberado. O valor de EBP antigo é restaurado, o endereço de retorno é desempilhado e a função retorna para o ponto de chamada. Nesse ponto havia sido criado a variável para a passagem do parâmetro. Ela é liberada, voltando a pilha ao estado anterior à chamada da função. O valor do registrador é então copiado para a variável x. Independentemente do valor de n, o espaço gasto na pilha será sempre o mesmo. Portanto, a complexidade de espaço dessa implementação é constante. Embora implementações recursivas sejam muito mais elegantes e fáceis de entender, é importante que conheçamos seu comportamento, pois em várias situações a versão recursiva pode consumir mais espaço.